Fabuloso. Este Pedro, no nível de ontem, é o melhor 9 do futebol brasileiro, contando os que estão fora do Brasil? Eu acho que sim. Boa noite, meus nobres companheiros. Eu acho que sim, o Plihá. Não vejo nenhum atacante hoje melhor que o Pedro. Apesar de ele estar voltando de lesão, ele voltou muito bem. É um artilheiro nato. Não só artilheiro, como ele também sabe jogar, né, com os companheiros. E hoje, para mim, ele seria o 9 da seleção, né? E ele tá driblando também, voltou driblando da lesão. Isso aí é inédito, né? Ele não fazia isso. Não era característica dele, não era era. característica. Não era, Plihá. Mas o que chama atenção também, Plihá, é o Corinthians. O Corinthians, ele tem uma postura dentro de casa e outra postura fora. Ele não consegue ser o mesmo Corinthians que joga em casa, fora de casa. Apesar de ontem, eu acho que foi o pior Corinthians, né? Com o melhor Flamengo. Então, isso causa um dano muito grande. O Capita falou agora há pouquinho que você discordou da formação inicial do Corinthians, da escalação. No que especialmente? Porque a gente falou em vários jogos, né, do Flamengo, dos adversários, analisando os adversários, que deram trabalho pro Flamengo, que sofreram, que o Flamengo ele ganha os jogos no meio-campo, né? Então ele povoa muito o meio-campo. Ele tem jogadores que fazem funções de beirada, por exemplo, mas que em muitos momentos eles se agrupam ali naquele setor. Então, se você perde o meio-campo para o Flamengo, a chance de você perder o jogo ela é muito grande. E foi o que o Corinthians fez ontem, né? O Corinthians ele entrou com 3 atacantes. Por mais que você fale, mas o Romero ele tem essa função de recomposição, mas ele não é um marcador. O Romero ele é um atacante. Ele posiciona, ele ocupa espaço, mas ele não tem poder de marcação. Então são 3 homens. Ontem, em muitos momentos, assim, na minha visão de jogo, o Carrillo jogou como quase um ponta-direita. Então já são 4 homens no meio de ataque. O Bidon, ele é ótimo jogador, mas ele não tem força de marcação. Então, se você colocar o Bidon, por exemplo, para competir com o Gerson, ele vai sofrer. O Bidon é um jogador que, com a bola nos pés, ele tem muita qualidade. Mas nesse poder de marcação, falta ainda pela questão física. E eu adoro o Bidon com a bola nos pés, a maneira como ele enxerga o jogo. Enfim, então aí o Corinthians teve em muitos momentos ali, muita gente que poderia fazer uma sombra, e mais um jogador de mais marcação, que é o Ranieri. E uma defesa que é lenta, né? O Gustavo Henrique e o André. Esses dois juntos, são jogadores você, não combinam? Não combinam. Eu acho que eles podem agregar, né? Mas eles têm um jogo muito característico e muito parecido. São jogadores que não têm o poder do combate, são jogadores que não têm velocidade. E aí você tem um homem na frente só de marcação realmente, que é o Ranieri. Então, assim, em vários momentos do jogo, se não todos eles, o Flamengo sempre tinha superioridade numérica. E aí você pega um time de muita qualidade, que mesmo pressionado, os caras conseguem sair de situações. Imagina com espaço, o que esses caras tinham de jogada na cabeça para produzir. Então é isso, eu acho que o Corinthians em muitos momentos, né, em jogos bons do Corinthians, o Corinthians se preocupou com o meio campo. A formação na minha cabeça principal do Corinthians é 3 homens de mais marcação. Quais seriam os seus 3? Que é o Ranieri, o Carrillo, o Martínez e um homem mais centralizado e 2 homens de frente. Aí você tem poder de marcação. Ontem o Corinthians poderia ter até uma outra preocupação, colocar talvez, não é um jogador de marcação, mas um jogador que saiba fazer essa função de meio campo. Eu acho que teve muito espaço. O Flamengo ontem teve muito espaço no meio campo para criar e fazer o jogo. Ô, Plihá, tem um detalhe também. Quinta-feira eu acabei comentando o jogo contra o Racing. E o Corinthians, os primeiros 10 minutos do Corinthians foi bem abaixo já. Numa rotação bem mais baixa, uma equipe um pouco mais preguiçosa, desatenta. E com a expulsão do Félix com 10 minutos do primeiro tempo, fez com que a equipe tivesse que mudar a postura. Então já tinha tido o exemplo durante a quinta-feira e conseguiu reverter um papel, porque a equipe do Racing era muito mais fraca que a do Flamengo. E o começo do Corinthians também foi muito ruim, tanto que toma o gol já com 4 minutos e isso prejudicou bastante. Sim. E eu acho que o maior erro do Orlando nessa partida foi que na quinta-feira eles se desgastaram demais. A equipe teve que correr o triplo para ganhar o jogo do Racing, até para se manter vivo na Sul-Americana. E a gente sabia que fisicamente o Corinthians já ia sofrer no domingo, ainda mais numa equipe intensa como é a do Flamengo. Então eu acho que mais do que o esquema, você saber aproveitar outros jogadores um pouco mais fresco para essa partida, sabe? Porque iria cobrar isso, iria pedir intensamente. Eu acho que aí foi o maior erro dele. Repetir a equipe, teve uma mudança na zaga por questões de técnica, né? Que o Félix foi expulso na quinta-feira e já tinha que trocar esse zagueiro, porque nos últimos jogos o Félix realmente veio muito mal, mas eu acho que ele pecou nisso. Não só no esquema, mas de colocar jogadores mais frescos, porque quinta-feira, fisicamente, o Corinthians também Como você montaria o time do Corinthians, Fabinho? Como você montaria? Não, eu acho que eu tô com o Capita nesse sentido, assim. Eu gosto da equipe do Corinthians com 3 meio-campistas e depois do Garro, a gente entrevistou o Emiliano no Bola da Vez, que foi, acho que
o maior pecado do Ramon nesse sentido foi ter perdido o Garro nesse momento assim, porque eles não encontraram uma reposição para isso e o esquema todo sofreu bastante com essa saída do Garro. O Coronado, que é o jogador da posição, também não conseguiu ter sequência. E para você achar um outro jogador para essa função, o Corinthians meio que se perdeu e por isso começou a jogar com 3 atacantes, que na verdade não combina com essa equipe assim. Os atacantes, eles rendem menos, né? O Memphis tem uma função defensiva que ele não se encaixa e o meio-campo fica com menos pessoas do que já está acostumado, com menos jogadores. Como o Capita falou, você teria que jogar com um jogador um pouco mais de marcação, ou você pode baixar o Memphis para 10, mas sendo que esses 3 jogadores, o Bidon realmente ele sofre muito para fazer um jogo mais físico, mais pegado. Se você joga com 3 jogadores mais físicos, de repente conseguiria levar um pouco mais de trabalho pro Flamengo. E a colaboração do Memphis, ele ontem até saiu machucado ainda no primeiro tempo, mas enquanto esteve em campo e em todos os jogos dele pelo Corinthians, mesmo nos que ele foi bem, fabuloso, no que diz respeito à recomposição é quase nula, né? Não, aí não é característica dele, né? E outra, também nos primeiros minutos ninguém viu a cor da bola no Corinthians, né? O abafa que o Flamengo deu foi impressionante, né? O Flamengo pressionou o Corinthians no começo de uma maneira que o Corinthians não conseguia sair. E aí fica difícil pro Memphis também, né? Não é característica dele baixar. Bom, ele teria que vir ajudar, né? Tá vendo que tá em inferioridade no meio, tinha que vir, vem todo mundo atrás da linha da bola, amigo. Não joga, mas também, né, não deixa jogar. E realmente... O Matheus Donelli, que foi titular do gol do Corinthians enquanto o Hugo teve machucado, né? O Hugo se machucou na final do Campeonato Paulista mesmo, né? Ele fica ausente por mais de 3 semanas, quase um mês, até também teve num Bola da Vez recente aqui conosco. Ele era muitas vezes criticado por sofrer gols de arremates de fora da área. Ontem, os 2 primeiros gols do Flamengo de arremates de fora da área. De quem foi até cogitado para assumir a seleção brasileira, mas para a alegria dos rubro-negros permaneceu no Mengão. Está iniciando uma carreira como treinador profissional. O Felipe Luiz, que ontem, você viu a entrevista coletiva dele, Capita? Reclamou dos analistas de internet, que essa galera forma muita opinião, fala muita bobagem, forma muita opinião e ele sugeriu aos torcedores não consumissem esse tipo de conteúdo. O que você achou dessa declaração do Felipe? Play, é um momento para ele falar, né? Porque, enfim, ele dirige um grande clube e as pessoas olham com admiração para ele. Eu acho que o que ele fala... Você ele fala consome realmente... esse tipo de conteúdo? Play, eu... Então... Ele fala não, né? Não consumo. Mas não tenho muita... Esses caras que gritam, xingam o jogador de lixo, treinador de... A gente também faz críticas aqui, né? Enfim. Mas existem críticas e críticas. Críticas e críticas. Formas e formas. Exatamente. Mas assim, o que eu acho, assim, eu entendo o que ele coloca, eu acho que realmente tem um poder, né, cada vez maior de comunicação, como é que chega a informação para o torcedor, mas o que fica muito marcado é o que acontece dentro do campo, sabe? Eu acho que o torcedor mexe com paixão, ele pode ser influenciado de alguma forma. Ele é muito influenciado. Mas assim, se a gente ficar teimando aqui, por exemplo, que tal jogador do Flamengo não joga bem e o cara dentro do campo render, a gente vai passar por trouxa, por idiota. Eu acho que o torcedor do Flamengo, ele cobrou como cobra na Libertadores, por exemplo. As atuações do Flamengo na Libertadores... Não, o Felipe sentiu na pele depois da derrota para o Central Córdoba. Então, mas as atuações do Flamengo na Libertadores, elas não são nada parecidas com a exibição de ontem. Então o torcedor olha... Por que, Capita? Não são. A intensidade do Flamengo não é a mesma. Por que não? Intensidade não é uma coisa que você consegue imprimir? Não sei se a marcação ela é mais ajustada, se os times realmente olham para o Flamengo assim, o Flamengo é muito superior e a gente realmente tem que fechar a casinha, a gente tem que marcar, jogar por uma bola. Às vezes aqui no Brasil a gente quer, como a gente falou, alguns times do Brasil querem enfrentar o Flamengo de igual para igual, de peito aberto, a gente é capaz, enfim, aí alguns conseguem, outros não. Esses times que o Flamengo enfrenta na Libertadores, era assim, a LDU, eu vi o jogo antes da LDU do Flamengo, os caras sufocaram o adversário, marcaram sob pressão, os zagueiros estavam na frente da linha do meio-campo, em casa. Contra o Flamengo, como foi a marcação? Os caras foram lá para trás, fecharam o meio-campo, não deram espaço para o Flamengo. Jogando em casa. Jogando em casa.
E é isso. Então, o Flamengo de ontem, ele não foi o Flamengo da Libertadores. E por conta disso, o torcedor vai pressionar um pouco, pressionar, enfim. Mas ele vai olhar e falar assim, pô, mas esse não é o Flamengo que a gente está acostumado, esse não é o Flamengo o que o Flamengo pode produzir, o torcedor olha dessa forma. Mas quando você vê o Flamengo de ontem, isso tudo é retomado novamente, a confiança, a alegria, enfim. Então, é pertinente o que o Felipe Luiz falou. É lógico que esses caras, ele têm influência, como a gente também tem, quando a gente vem aqui e dá uma opinião sobre, mas é o campo que mostra, e eu acho que o torcedor do Flamengo, com algumas observações, reconhece o trabalho que é feito, a qualidade do elenco, e está muito feliz com o que está sendo produzido. Fabinho, o que você achou da declaração do Felipe? Cara, eu acho que, como a gente analisa quarta, domingo, é muito jogo para o cara manter um alto rendimento, assim, a todo momento. Eu acho que você tem que fazer uma análise maior, mais macro do trabalho. A gente sabe que o trabalho do Felipe é muito bom. Óbvio que uma hora ou outra ele vai dar uma derrapada. E quando eles falam em alguns argumentos, que a gente pede argumentos a todo momento, né? O porquê não jogou bem, por que não ganhou? E eles dão a resposta dele, a gente acha que soa muito como desculpa, que a viagem é longa, que é altitude, que essas equipes vêm jogar fechada dentro de casa. Mas eu acho super natural, quando você joga quarta e domingo, você não consegue manter uma atuação dessa. Como você acredita que quarta-feira o Flamengo, terça-feira o Flamengo vai fazer uma outra atuação como essa, no domingo ele vai conseguir fazer de novo e manter durante 80 jogos da temporada. O Super Mundial, ele estreitou demais o calendário em 2025. E além, logicamente, do desgaste físico, há um desgaste mental absurdo, quase que criminoso. E as vítimas já começam a aparecer, mesmo os mais cascudos, os mais vividos, os mais experientes.